Olá, tudo bem com você? Hoje é 25 de fevereiro de 2022. Pela manhã eu estava ouvindo o comentário de um analista de geopolítica, Jack Pannenbeck. Ele é americano, norte-americano, de origem polonesa. Interessante que é uma análise política, não tem nada a ver com religião, mas algumas afirmações dele, alguns comentários me chamaram a atenção. Mas antes de comentar a respeito da fala do Jack, eu quero ler para você também aqui um texto de uma evangélica portuguesa, não é adventista, e no entanto ela fez alguns comentários interessantes aqui nas redes sociais a respeito desta guerra. Ontem, as tropas russas, a mando de Vladimir Putin, o presidente da Rússia, invadiram a Ucrânia. Hoje já estão se aproximando aí da capital, Kiev, já tomaram algumas cidades, um aeroporto, Chernobyl também já foi tomada pelas tropas russas. E pelo que tudo indica, a OTAN não vai prestar nenhuma ajuda, e daqui a pouco eu também comento um pouco sobre isso. Mas vamos aqui ao comentário da Maria Helena Costa, que diz o seguinte: é preciso lembrar que a Crimeia foi conquistada pela Rússia no governo do inepto Barack Obama. Agora a Ucrânia é invadida sob Joe Biden. Hoje em dia, os governos esquerdistas dos Estados Unidos, Canadá e de quase toda a União Europeia estão focados e empenhados na imposição da cultura da morte, aborto, eutanásia e ideologia de gênero. Assim, diante da crescente imoralidade, complacência e fraqueza ocidentais, Vladimir Putin avança para recriar, essa é a opinião dela pelo menos, para recriar a grande Rússia de Pedro I, Catarina a Grande e dos Romanov. Enquanto uns se entretinham a desconstruir o homem e a mulher e a erotizar crianças, a Rússia e a China preparavam seus homens para dominar o mundo. Quem semeia vento, e ela deixa aqui os 3 pontinhos, né? Colhe tempestade. Então, repito, é o comentário de uma evangélica, não tem a cosmovisão adventista, mas ela faz alguns comentários interessantes. Eu não sei até que ponto vai essa sanha expansionista de Putin. O que eu sei é que eu vi também uma matéria no Jerusalem Post comentando que ele já teria até dado alguma opinião a respeito das colinas de Golã. Para quem conhece um pouco de história sabe que aquela região é disputada entre Síria e Israel. Israel tem apoio dos Estados Unidos, dos países ocidentais, é um grande parceiro dos norte-americanos, e a Síria é apoiada pela Rússia, assim como o Irã, Venezuela, Cuba e alguns outros países. Então, isso quase me faz lembrar, né, de quando eu era professor de história lá em Florianópolis e comentávamos a respeito da Guerra Fria. Eu vivi esse período, né, quando após a derrocada ali da cortina de ferro, os países que compunham a ex-União Soviética, continua, né, uma guerra de interesses, de influência sobre o mundo, a chamada Guerra Fria. E agora, quando parecia impossível, nós temos de novo uma guerra sendo deflagrada, uma invasão, o que está acontecendo lá na Ucrânia neste momento. Eu já comentei no vídeo anterior, tenho amigos que estavam lá como missionários. Neste momento, graças a Deus, eles estão em segurança, conseguiram sair da Ucrânia. Estão muito tristes também, porque deixaram amigos para trás, mas foi uma orientação superior para que eles deixassem o país, pelo menos por enquanto, e agora estão na Turquia. Tem uma amiga também que mora em São Paulo, ela é ucraniana e tem parentes lá na Ucrânia, ela está também, obviamente, muito preocupada. Estamos orando por todas essas pessoas, pelo nosso colégio adventista lá, pela população da Ucrânia também, milhões de pessoas que estão ali agora com esse temor, com esse medo do que vai acontecer. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. O fato é que Putin, comentando um pouquinho sobre essa guerra, sobre essa invasão, ele já vem planejando isso faz alguns anos, já faz algum tempo. Agora ele encontrou um cenário favorável na ótica dele. O que nós vemos realmente é, como disse aqui a Maria Helena, nós vemos aí um Ocidente fraco, nós temos um presidente norte-americano fraco, nós temos presidentes aí, governantes da Europa também fracos, preocupados com pautas outras
e não com aquilo que realmente é o essencial. Não que as pautas que eles defendessem não fossem importantes, algumas delas, mas o essencial sempre foi e será neste mundo a economia, a segurança. E agora países como a China e a Rússia encontram zero oposição. A própria China, já se sabe aí, fez algumas incursões aéreas, aviões de guerra chineses estavam ali sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan. Será que a China também vai fazer como a Rússia e tomar de assalto Taiwan, que era um desejo já de longa data? A China colocou a culpa nos Estados Unidos pela invasão russa ali na Ucrânia. E qual foi a reação dos países ocidentais que deveriam ser capitaneados, chefiados, como sempre acontece, pelos Estados Unidos? Vamos ampliar as sanções econômicas. Eu acho que o Putin não está muito preocupado com isso não, viu? E o Biden ontem deu uma declaração oficial à imprensa dizendo que vai aguardar pelo menos um mês para ver o que vão fazer. Veja que situação complicada, né? Primeiramente esboçaram algum tipo de apoio à Ucrânia, à população ucraniana, e agora recuam, deixando o país à mercê da sanha, como eu disse, expansionista de Vladimir Putin. Voltando então ao comentário lá do Jack, o que me chamou a atenção foi ele ter dito o seguinte, mais ou menos assim, que o Ocidente, especialmente Estados Unidos, precisam voltar às suas raízes, aos valores que fundaram a nação, a religião. Isso eu achei interessante, porque é um comentarista político, analista de geopolítica. E não é o único, viu? Tem algumas vozes já dizendo que é preciso haver um retorno, né, da religião, dos valores judaico-cristãos, para que a América volte a ser forte e seja, como vem sendo, né, ao longo das décadas, um fator aí de inibição para aqueles que têm pretensões como Putin e outros aí, de conquistar, de avançar, de seguir avante com a sua sede de poder. A gente sabe que, até recomendo a você aqui um vídeo no meu canal, se você puder assistir, o título é "A esquerda é o arco, a direita é a flecha". O que acontece é que a esquerda, eu diria assim, esses de pensamento subversivo, progressistas, defensores de pautas, como disse aqui a Maria Helena Portuguesa, né? Pautas anti-vida como o aborto, ideologia de gênero e outras coisas mais, a desconstrução da família bíblica, da figura do homem e da mulher, né, segundo Deus estabeleceu, esgarçaram tanto o tecido social que há uma reação agora no sentido contrário. E nós poderemos ver, quem sabe, na próxima eleição norte-americana, uma volta aí de um governo tradicionalista, um governo alinhado, né, com as religiões hegemônicas. E aí talvez aquilo que Clifford Goldstein, que é o autor do livro Missionário para este ano, e é o editor da lição da Escola Sabatina Mundial, é um grande escritor também, um pensador adventista, no livro O Dia do Dragão, ele fala sobre isso, e também no livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore, ambos da Casa Publicadora Brasileira, eles falam sobre uma direita cristã que possivelmente vá realmente fazer o relógio profético avançar bastante aí, porque haverá um alinhamento, de novo, da política com a religião. E quando o Estado se alia à igreja, as consequências são negativas, são nefastas, né? Então, enquanto possivelmente aqueles de pensamento liberal, progressistas, subversivos, tenham criado uma situação de esgarçamento social, de corrosão dos valores, pode ser que agora haja uma reação contrária. E aí a coisa pode ser até pior, né? Porque nós teremos então, como eu disse, um alinhamento de religião com política, e sempre que isso acontece na história, as minorias que não aceitam os ditames das imposições que vêm dessa união acabam sofrendo. E nós sabemos, aqueles que leem, e eu quero recomendar fortemente que você leia o livro O Grande Conflito, de Ellen White, que por sinal vai ser o livro missionário para o ano que vem. A Igreja Adventista vai distribuir esse livro aos milhões em todo o mundo. Se você ler com atenção esse livro, você vai entender realmente
aquilo que eu estou falando aqui assim rapidamente, né? O perigo desse alinhamento do protestantismo apostatado com a política e o catolicismo também, que está aí aguardando, né? Enquanto os anos passam, a ferida mortal profética ela vai sendo curada e em algum momento aí veremos realmente um ressurgimento de um poder político-religioso, religioso-político, que vai dominar o mundo e esse cenário. O Ocidente precisa de uma figura forte. Quem sabe seja até o momento, e eu não estou aqui fazendo nenhum prognóstico, nenhuma previsão. Aliás, estava conversando agora há pouco com a minha esposa. Eu imagino que as pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, vendo ali alguns acontecimentos, Hitler tomando a Polônia, invadindo um ou outro país, talvez nem imaginassem no que aquilo fosse dar. Talvez pensassem que estavam seguros em seus países, e com o tempo o mundo entrou numa guerra, né, de proporções avassaladoras, milhões de pessoas morreram, campos de concentração e tudo que a gente conhece pela história. Não sei no que vai dar essa guerra, essa invasão da Ucrânia. O fato é que tudo indica que a Ucrânia vai ser rendida. Alguns militares ali estão resistindo bravamente, mas não tem chances, né, contra o poderio bélico russo. E aí é possível que Vladimir Putin coloque no governo aí um fantoche, alguém que seja totalmente alinhado com os interesses da Rússia, deponha, né, o atual presidente, o Zelensky, e aí, diante dessa neutralidade quase covarde, né, da OTAN, dos países da OTAN, ele faça o que quiser por ali. Não sabemos o que isso vai dar, se vai haver algum envolvimento, algum alastramento desse conflito lá para o Oriente Médio, aí a coisa pode ficar bem complicada mesmo. O que eu sei é que, como escreveu Ellen White, né, há mais de um século, o mundo com o tempo entraria numa situação de instabilidade, de insegurança, de conflitos, de guerras, e veríamos muitos sinais da volta de Jesus assim sendo acelerados, né? Nós vemos sinais externos, sinais internos na igreja também. Ela também falou de que haveria dois partidos na igreja, haveria um grupo buscando santificação, reavivamento, consagração, missão, preparo para a volta de Jesus, querendo pregar as 3 mensagens angélicas, enquanto de outro lado haveria um grupo querendo trazer pautas que não tem nada a ver com o adventismo, minando a fé das pessoas na palavra de Deus, criando uma situação de desunião, que é tudo que o diabo mais quer. Então esses blocos sendo criados, né, no meio da igreja, eles também falam de uma profecia, né, do joio do trigo, e de uma situação que precisa ser analisada com muito cuidado. E o remanescente de Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que leva a sério o espírito de profecia, aquilo que Ellen White escreveu, esse povo tem que orar mais, tem que se consagrar mais, tem que realmente clamar a Deus, como fizemos agora nos 10 dias de oração, clamar a Deus para que o Espírito Santo seja enviado com poder à igreja, para que possamos cumprir a missão de pregar o Evangelho enquanto ainda temos um relativo curto tempo de paz. Porque, repito, nós podemos estar aí diante de uma tempestade se armando, e depois, quando os raios e trovões e as nuvens escuras vierem sobre nós, o tempo será muito curto. Aproveitemos esse momento ainda de liberdade que temos, de uso dos recursos. Lá na Ucrânia, por exemplo, as comunicações aos poucos vão sendo cortadas, né? Uma das angústias desses amigos que conseguiram sair de lá e não ter mais acesso pela internet ou por telefone àquelas pessoas. Então, os confortos que temos hoje, as liberdades e as possibilidades de uso da internet, dos meios de comunicação, com o tempo isso vai ficar para trás. E como será então, né? Ter que pregar em pouco tempo, ou talvez fazer em pouco tempo aquilo que foi deixado de fazer no tempo de liberdade e graça que Deus ainda nos concede. Deus nos ajude a ficar bem atentos à nossa condição espiritual, àquilo que está acontecendo no mundo também. É até difícil acompanhar tantas coisas, né? Eu vejo assim realmente um acirramento do ódio, da raiva, o esfriamento do amor, a decadência moral. Já comentei isso e volto a comentar aqui porque isso chocou realmente aqueles que amam a vida e respeitam a vontade de Deus. O fato de a Colômbia ter aprovado ali, o Supremo Tribunal, né, da Colômbia aprovou aborto indiscriminado por qualquer motivo até o 6º mês de vida
de um bebê no ventre de sua mãe, com 6 meses, ele ainda pode ser retirado, assassinado, sem que haja qualquer justificativa para o ato. Essa é a lei que permitiu aquilo lá. Uma lei tão assim, absurda, que chocou até mesmo aqueles que defendiam o aborto com poucas semanas de vida. Então você vê como ideias têm consequências, se elas são levadas a extremos. Quem disse que as pessoas que defendem coisas pequenas, como essa pauta de poucas semanas de vida ou uma ou outra ideia, será capaz de conter o avanço de uma ideia, uma vez que alguns que não têm o temor de Deus queiram levá-la a extremos? Então não adianta ficar chocado com isso. Não adianta agora querer relativizar o tema, né? Claro que uma coisa é o cuidado das mulheres, é o cuidado dos bebês, a preocupação com isso, mas acima de tudo isso, a vida, a inviolabilidade da vida, a sacralidade da vida humana está aí. Algumas pessoas tentaram trazer uma discussão que não tem sentido, como se os evangélicos não fossem sempre pró-vida e agora, por causa de uma politização desse assunto, estariam preocupados com isso. Isso é uma falácia. Eu até postei em meu blog aqui, você pode ver lá em outraleitura.com.br, a resenha de um livro que mostra justamente historicamente como os cristãos sempre foram pró-vida. Inclusive no antigo, né, Império Romano, como os cristãos adotavam crianças que eram abandonadas pelos romanos, sempre foram contra o aborto. Ellen White, no século XIX, uma das pioneiras do adventismo, ela chega a dizer que pessoas que não cuidam da gestação ou prejudicam, né, o desenvolvimento de um bebê, como era o caso de um marido lá que estava fazendo mal para a esposa grávida, ela disse que aquilo seria um assassinato do bebê. Veja, só para prejudicar o desenvolvimento de uma criança no ventre, aquilo já seria tido como um assassinato do bebê. O que Ellen White diria do aborto? De arrancar uma criança do ventre da mãe, muitas vezes aos pedaços, já formada, com 6 meses. Isso é um crime hediondo, é um genocídio verdadeiro de vítimas indefesas. Vozes que se levantam contra o assassinato de adultos, e eu não estou dizendo que isso não deva ser feito, muitas vezes se calam quando o assassinado é um bebê indefeso, que não tem nem como lutar pela própria vida. Então nós vemos realmente inversão de valores, um mundo decadente, uma moral sendo corroída, e de outro lado vemos aí realmente o acirramento do ódio, guerras, rumores de guerras. Enquanto isso continua acontecendo outros sinais também, não é? Na natureza, no mundo físico. As pautas ecumênicas não ficaram para trás, não. Após a COP26, discussões continuam sendo feitas. Óbvio que o Papa Francisco ainda tem suas pretensões de usar esses argumentos climáticos e outros, né, pró-família, etc., para trazer aí o domingo como uma das soluções para um mundo decadente. Enfim, fico por aqui, continuo acompanhando aí os desdobramentos, os fatos e principalmente orando pelo povo da Ucrânia, um povo já tão sofrido. Durante o tempo da União Soviética ali foram massacrados pela fome, o comunismo, o governo comunista, né, da ex-União Soviética trouxe sobre eles o Holodomor. Se você não conhece isso, leia sobre isso. Holodomor, milhões de pessoas foram mortas por causa da fome. Aqui no meu canal também eu tenho algumas entrevistas, você pode colocar no buscador Ucrânia e você vai encontrar algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que são de lá ou que viveram lá, e ali tem informações interessantes também sobre essas questões. Um povo sofrido, um povo que já viveu tantas coisas complicadas e agora de novo passando por essa situação. Vamos orar por eles, vamos orar para que ainda haja algum tempo de paz neste mundo, para que possamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos enquanto Jesus não vem. E sobretudo, clamar pela volta de Cristo, pregar sobre isso, porque a solução definitiva para este mundo que jaz no pecado, que é dominado por Satanás, é a volta de Jesus. Aqui não há esperança. Esse mundo já está com o seu prazo de validade vencido faz muito tempo. E nós precisamos desesperadamente ser levados daqui pelo nosso Deus. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.